Hoje, o Vasco pega o Internacional fora de casa, lá no Beira-Rio, no Rio Grande do Sul. Quem tá por lá é o Arildo Palermo. Chega pra gente pra falar como é que o Vasco vai pra essa partida. Oi, Arildo, prazer falar com você. Boa tarde. Fala comigo, Débora. Tudo certo, minha amiga? Um abraço para vocês aí no Rio de Janeiro. Pertinho do Beira-Rio já tem aquela movimentação no entorno, porque o jogo é 6h30 da tarde. E é aqui que o Vasco vem em busca da primeira vitória fora de casa nesse Campeonato Brasileiro, com alguns desfalques importantes. Thiago Mendes e o Rojas estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Já o Paulo Henrique está com problema no tornozelo direito, teve uma entorse, também não vai para o jogo. E o Spinelli foi liberado da partida para acompanhar o nascimento da filha, é desfalque também. Assim, o Renato Portaluppi deve mandar o seguinte time a campo. Vamos acompanhar aí na tela. O goleiro é o Léo Jardim, na primeira linha Puma Rodrigues, Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton. Mais adiantados, Barros, Hugo Moura e Tietê. E lá no ataque, Nuno Moreira, Andrés Gomes e David. Esse deve ser o time do técnico Renato Portaluppi. Tem vários desfalques, mas o Vasco está em busca dessa vitória. E vai ser aqui em Porto Alegre logo mais, 6h30 da tarde. Estamos acompanhando tudo por aqui. Um beijo, minha amiga. Um abraço. Recado dado, muito obrigada pelas informações. Beijo para você também. Teremos também nessa rodada Internacional e Vasco direto do Beira-Rio. Vamos trazer o Sérgio Santana para o papo com a gente. O Serginho está na área ao vivo, que acompanha o dia a dia também do Vasco para trazer informações do Cruz Maltino. O Vasco também se classificou, mostramos aqui na Copa do Brasil nesse meio de semana. Serginho vencendo o Paysandu em casa, né? Parecia que ia ser uma classificação tranquila, deu uma assustada ali no meio da partida, mas no final das contas tá na próxima fase, tá nas oitavas de final. E agora volta de novo as atenções para o Campeonato Brasileiro e tem alguns desfalques para essa partida, né, amigo? Tudo bem? Boa noite para você. Boa noite, pessoal. A partida contra o Paysandu acho que mais irritou do que assustou, né? Porque parecia que quando abriu o 2-0, o Vasco ia finalmente dar uma noite de tranquilidade para o torcedor, talvez até golear, só que levou um empate, mas mesmo assim, em nenhum momento eu acho que o torcedor ficou com medo de que o time adversário poderia fazer uma virada, principalmente porque o jogo de ida foi uma vitória muito tranquila por parte do Vasco. Mas falando do jogo de amanhã contra o Inter no Beira-Rio, aí sim o Renato vai ter que coçar a cabeça para fazer o 11 inicial. Thiago Mendes, acho que indiscutivelmente o melhor jogador do Vasco nessa temporada, está suspenso pelo terceiro cartão amarelo, assim como o Rojas, que vira e mexe é titular, mas nos últimos jogos tem aparecido com frequência no time titular. Paulo Henrique, que sofreu uma pancada no jogo contra o Paysandu, foi constatado uma lesão no tornozelo direito dele. Ele até quando sai ali de São Januário, ele no vestiário, ele fala que queria jogar essa partida contra o Internacional de qualquer maneira, que para ele seria a última chance dele aparecer para a comissão da seleção brasileira, visando aí uma convocação para a Copa do Mundo, lembrando que ele está na pré-lista, só que constatou lesão, ele não vai poder entrar em campo, né, por mais que ele esteja com essa vontade, mas constataram a lesão. Cuiabano fora, já estava fora antes, e aí os dois desfalques já de sempre, que são o Jair e Matheus Carvalho, que estão com lesões mais longas, e o Spinelli, que foi papai. A filha do Spinelli nasceu, ele foi liberado para acompanhar o nascimento da primeira filha. Então é um Vasco com vários desfalques. Thiago Mendes e Rojas, que formam aí a parte ofensiva do meio campo, né? O Thiago Mendes é um cara que faz tudo. Paulo Henrique, quase sempre titular na lateral direita. O Watson, que está sempre na ponta direita também. E o Spinelli, que ultimamente vinha sendo esse centroavante. São alguns desfalques, né, importantes, acho que principalmente pela importância, como traz o Serginho, principalmente quando a gente olha para o meio-campo do Vasco, né? Porque o Thiago Mendes vem sendo o principal jogador da temporada, como o Serginho lembrou, o Rojas também é um jogador que está ganhando sequência, também como armador do time, e além das opções, né? Ele tinha dado ao Adson o posto de titular do time. Adson já não tem condições de jogo. Spinelli tinha também conquistado a titularidade na última rodada do Brasileirão. Também está liberado para acompanhar a filha. Então, são mudanças importantes no setor ofensivo, que era onde o time estava se encontrando, né, Raed? As dificuldades de um calendário de um ano inteiro, independente do adversário. Você também tem as suas dificuldades internas. E o Vasco não é um time com poder aquisitivo tão grande para você ter diversas opções capazes de chegar no time titular e suprir a ausência de, por exemplo, um Thiago Mendes. O Thiago Mendes é o jogador mais importante do Vasco na temporada, o termômetro do meio de campo, o cara que decide jogo, o cara que consegue levar a bola do sistema defensivo ao ofensivo. Então, o seu reserva imediato não tem as
nem as características, nem o nível de jogo do Thiago Mendes. Mas ainda assim é um jogo extremamente possível para o Vasco, porque o Internacional também vem patinando bastante na temporada, teve dificuldade para eliminar o Atlético na Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro também não tá fazendo grandes jogos, é um time que se expõe muito defensivamente, principalmente pela liberação do Bernabé no lado esquerdo, e aí vai entrar o conceito de técnicos ali, né? O Renato, com certeza, vai tentar explorar as subidas do Bernabé pelo lado esquerdo, e aí a ausência de um ponta-direita, como, por exemplo, o próprio Adson, né, que faz a direita entrando para o meio, às vezes, talvez seja algo que o Renato vai explorar com algum outro tipo de jogador, como o Inestrosa, por exemplo, que não teve grandes oportunidades. Mas vamos esperar para ver como é que vai ser esse Vasco remontado, né, com várias ausências, mas é um jogo extremamente possível. E aí você tem como possibilidade, né, dentro da escalação que o Renato deve levar a campo com essas ausências. O Tietê, podendo ser o substituto do Thiago Mendes, o Nuno Moreira, ali no meio-campo, o Marino, no lugar do Rojas, mas acho que talvez dos desfalques que traz o Serjão, Abel, talvez o mais tranquilo para o Renato seja do Paulo Henrique, porque ele já vem utilizando o Puma em algumas partidas, né? Uma posição que ele tem revezado mais, porque, por exemplo, o Tietê não tem tantos minutos assim, né, no time. Pelo menos na minha visão, tem jogado bem. A que mais sente, sem dúvida, eu concordo com o Raed, é o Thiago Mendes. E você falou bem, marca, sai para jogar, vai na área. Nos 2 últimos jogos fez gol, né? Fez gol contra o Paysandu e gol da vitória contra o Atlético Paranaense, não foi isso? No final de semana. Enfim, é um jogador importantíssimo ali no meio de campo. O Rojas, na minha visão, também vem se soltando mais. Jogador importante, que parece que cada vez mais à vontade. Sempre tem aquele período de adaptação ao país, ao clube. Ele demorou para surgir como titular, né? Para ganhar a vaga de titular ali. Tem jogado bem, um jogador que finaliza, enfim. E aí, nesse momento, desfalca também num jogo importante, fora de casa, contra o Internacional, missão para o Renato, porque, como o Raed disse, os técnicos sabem que com tantas competições e tantos jogos vão aparecer esses desfalques. Na própria Sul-Americana, o Thiago Mendes foi expulso, né? Na Sul-Americana, não. Na Copa do Brasil. Sim. Como eu misturo no meio de semana, não foi Sul-Americana. Mas não é só você, não. É muita coisa no calendário. Então, o Vasco ainda não sabe com quem vai jogar, vai ter o sorteio, mas já não vai ter o Thiago Mendes no primeiro jogo lá do mata-mata da Copa do Brasil. Enfim. O Internacional também tem seus desfalques. A gente espera um jogo bom. Eu acho que tem tudo para ser um jogo equilibrado. E aí, Serjão, é por aí mesmo o time, né? Com todas essas ausências que você traz pra gente. Nuno deve ganhar minutos, Tietê, a zaga mantida com Cuesta e Robert Renan, na frente David. O que a gente pode imaginar com todos esses problemas? O que o Renato deve levar a campo no Beira-Rio? Na lateral direita não tem muito segredo, vai ser o Puma no lugar do Paulo Henrique. No meio-campo, como a gente está falando de um Internacional que está liberando mais o Bernabé às vezes está jogando até ali como um meia esquerda, às vezes até um ponta, a tendência até é que o Renato possa reforçar um pouco mais o meio-campo, colocando Barros e Hugo Moura juntos. Isso aí ele estudou no treino, treinou taticamente, mas pode ser uma das opções jogar Barros e Hugo Moura juntos, até porque acaba que não sobra tanta opção. E aí seria Barros e Hugo Moura juntos, ao lado do Tietê, e aí na ponta direita, para ter mais espaço para esse jogador da ponta direita, seria ou o Nuno Moreira ou o Marino Inestrosa, que, assim, Marino foi um jogador contratado a mais de 30 milhões de reais, né? Chegou, tem esse começo de passagem muito irregular pelo Vasco, só que ele jogou bem contra o Paysandu. A gente está falando aqui de um nível de exigência muito menor, um time de Série C, só que se a gente relembrar, ano passado, na Libertadores do ano passado, o primeiro grande jogo, assim, do Marino aparecendo para o cenário aqui do futebol brasileiro, foi justamente jogando contra o Internacional na Libertadores do ano passado. Ele é expulso e mesmo sendo expulso, ele sai muito bem, é elogiado. Vários torcedores de outros clubes começam a olhar para ele e até o Internacional vai atrás do Marino meses depois, na janela do meio do ano, só que o Inter não consegue convencer o Atlético Nacional. Então, assim, é um Marino que talvez assim, é uma chance que cai do céu para o Marino, porque de última opção do banco, ele pode acabar ganhando uma chance como titular por todas as lesões, enfim, todas essas questões, e justamente num lugar que ele,
contra um clube que ele foi bem ano passado. Então, assim, acaba entrando nisso que vocês falaram do clube que às vezes tem poucas opções, mas às vezes um jogador que pode aproveitar esse espaço para brilhar. É claro que é bem lembrado pelo Sergião, né? É também oportunidade para esses jogadores que estão jogando Copa do Brasil, alguns sul-americanos, como é o caso do Nuno Moreira, enfim, como é o caso do Marino, que bem trouxe o Sergião, que está tentando, né, mostrar seu futebol no Vasco, recuperar sua adaptação. São dois times com dificuldades defensivas, né? Ou seja, teremos um jogo de muitos gols, não? Talvez não, vamos ver como será esse Internacional. Eu gosto de jogo de muitos gols. Ótimo, eu adoro. Internacional e Vasco é o compromisso dessa 16ª rodada do Brasileirão. Obrigada, Sérgio Santana, obrigada, amigo, pelas informações, então, do Cruz Maltinos, com muitos desfalques do time, então, do Renato Gaúcho para esse compromisso pelo Campeonato Brasileiro. Vamos lá, vamos seguir aqui o Sport Center. A gente fala agora do jogo Internacional e Vasco da Gama, jogo que tem também o meio da tabela. Eu faço um convite para você. Veja a classificação e repare que da Libertadores ao Z4 são 3, 4 pontos. Assim, tem um bloco. Uma rodada faz um time ganhar 5, 6 posições e Inter e Vasco estão nesse meio. No Vasco, o técnico Renato Gaúcho vai ter uma grande dor de cabeça para a próxima rodada lá no Beira-Rio contra o Internacional. Meio de campo Rojas e o volante Thiago Mendes levaram o terceiro cartão amarelo na última rodada contra o Atlético Paranaense e estão fora dessa partida. Os dois, coincidentemente, foram os autores dos gols contra o Paysandu no meio de semana pela Copa do Brasil e são fundamentais nesse meio-campo do Vasco, fazendo com que a comissão técnica do Cruz Maltino tenha que repensar muito a equipe que vai a campo lá no Rio Grande do Sul. As voltas são o Barros. Vasco não perde a 5 jogos, já o Internacional não perde a 6. Os dois estão ali no meio de tabela. Uma vitória é importantíssima para qualquer uma das equipes para se afastar ainda do Z4 e se aproximar da parte de cima da tabela. Se é Vasco, está na colina.